Jesus, hoje eu quero meditar com você o que está escrito no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. É um sermão escatológico, é uma palavra que anuncia a vinda de Jesus. Jesus, o nosso Salvador, ele veio ao mundo, ele encarnou, ele é o Verbo, e ele nos deixou toda a sua doutrina, todo o seu ensino. Ele nos ensinou acerca do reino de Deus, do reino eterno do nosso Pai. E ele disse que seria necessário que ele morresse, seria necessário que ele cumprisse tudo aquilo que foi dito a respeito dele pelas Escrituras Sagradas. Então ele cumpre toda a lei, ele cumpre toda a profecia. Jesus, ele obedece em todas as coisas aquilo que o Pai lhe ordenou. E quando eu chego aqui nesse capítulo 25 do Evangelho de Jesus, de acordo com o relato de Mateus, eu vejo Mateus registrando um ensino de Jesus a respeito de 10 virgens. E essas virgens, elas estavam aguardando o noivo. Elas estavam esperando o noivo. Elas pegaram as suas lamparinas, elas estavam ali no mesmo ambiente, elas estavam na mesma situação, uma das outras, e elas foram de encontro ao noivo. E hoje nós estamos aqui nesse mundo, mas nós temos que sair do mundo e irmos de encontro ao nosso noivo. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus aqui. Nós precisamos entender que o nosso noivo está para chegar. Só que ele vai chegar sem aviso prévio. Não tem data, não tem dia, não tem mês, não tem ano, nós não sabemos. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que nós não podemos ser tolos. Nós não podemos nos dar ao capricho de sermos irreverentes com as coisas do Senhor. Nós não podemos mais viver na relatividade das coisas. Nós não podemos mais sermos sonolentos, preguiçosos, procrastinadores daquilo que diz respeito ao reino, porque isso vai custar a nossa vida. Porque aqui diz que essas 10 virgens que aguardavam o noivo, que estavam ali se preparando para esse dia tão especial. Só que o texto diz que 5 eram insensatas, tolas, nécias, e 5 eram prudentes, sábias, preparadas, vigilantes. E aqui diz que as 5 que eram insensatas não levaram óleo suficiente para manter a lamparina acesa. A palavra de Deus é a luz. É a luz que nos ilumina, que nos tira das trevas, que nos tira do engano, que nos tira do falso ensino. Então nós temos que estudar a palavra de Deus e meditar todo dia nas coisas que o próprio Jesus nos ensinou. Porque não adianta estarmos esperando o noivo. Não adianta termos a expectativa da vinda dele. Nós precisamos nos preparar para aquele grande dia. Nós precisamos estar atentos aos sinais, a tudo que Deus já disse que aconteceria por meio da própria palavra. E chega um momento aqui nessa narrativa que a palavra diz que o noivo se demorava para chegar. E às vezes dá a impressão que Jesus está se demorando. Mas uma coisa que nós temos que lembrar é que esse dia já está marcado na agenda de Deus. E porque não sabemos quando não podemos mais nos distrair com as coisas desse mundo. Nós temos que nos apegar à santa palavra de Deus. Nos prepararmos. Termos o azeite e a lamparina significa andarmos na luz. Estarmos com uma vida em oração, uma vida de separação, uma vida de purificação, uma vida de limpeza. Porque a palavra nos limpa dos nossos pecados. A palavra revela Deus e também revela quem somos. E diante da santidade de Deus, somos pecadores, somos ímpios. Mas Jesus,
Ele morre no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter essa esperança na vinda dele e na salvação que ele prometeu. Porque a obra de Deus é nos convencer que Jesus é o Senhor e Salvador. É criar o caráter de Cristo em nós. É nos fazer mais parecidos com Jesus. O prazer de Deus é a nossa conversão. Deus não se agrada do homem que vive nos seus pecados. Deus não se agrada das pessoas tolas, das pessoas insensatas, das pessoas que não levam a sério o que ele já deixou registrado para que soubéssemos e para que não fôssemos apanhados de surpresa naquele grande dia. E aqui diz que todas as virgens, elas ficaram sonolentas, né? Então aqui diz que como o noivo se demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. E de repente houve-se um grito, e era o noivo chegando. Só que o detalhe, as sensatas, as preparadas, ainda não tinha luz, ainda enxergavam, porque tinham azeite para suas lamparinas. Tinha vida com Cristo, tinha a palavra iluminando o coração delas, para uma vida agradável ao Senhor. Mas as insensatas, as imprudentes, as tolas, as despreparadas, as distraídas, não tinham. E quando elas observam que o noivo chegou e que elas não estão preparadas para aquela grande cerimônia de casamento, porque Jesus, quando ele volta para esse casamento, né? Nós somos a noiva, a igreja é a noiva. Elas percebem que está faltando algo, que elas não estão preparadas. E o mundo, ele tem tentado nos levar para esse lugar de distração, e nós começamos a achar que estamos preparados. Nós começamos a achar que estamos prontos para a vinda do Senhor. E nós efetivamente não estamos. Se nós não estivermos vivendo a palavra, estudando, meditando, praticando, ensinando, compartilhando, tendo comunhão com os irmãos. Porque não se trata de religião. Não se trata de frequentar culto. Se trata de ter uma vida que seja um culto de adoração e que glorifique o nome do nosso Deus. A nossa vida é o nosso culto racional. Nós temos que ser pessoas pensantes, não pessoas manipuladas, não pessoas que são enganadas porque não querem se dedicar ao estudo da palavra. Então, quanto mais eu sei, menos risco de ser enganada, de ser ludibriada, né? E de estar despreparado. Porque qualquer profissional, para que ele esteja habilitado para exercer aquela profissão que ele escolheu, ele precisa estudar. Seja um enfermeiro, um médico, um advogado, um arquiteto, né? As pessoas, elas se qualificam. Só que no reino de Deus, o que nos qualifica? A palavra, que vai revelar os nossos pecados, que vai revelar Jesus Cristo, e que inclusive vai dizer que naquele grande dia, todos que estão dormindo, estão mortos, né, irão ressuscitar. E quem não estiver em Cristo vai receber a sentença de condenação eterna. Por quê? Porque enquanto estiveram aqui, enquanto esperavam, não se prepararam. E isso é triste. Por isso, eu não sei se Jesus volta eu ainda viva, ou se de repente eu vou morrer antes, e ele volta, eu ressuscitarei. Eu não sei. Mas a minha vida tem que ser uma vida de espera todos os dias pela volta do Senhor Jesus. Para que eu não venha estar despreparada. Para que eu não venha estar desqualificada. Para que eu não bata na porta e Jesus diga para mim assim, olha, eu não conheço vocês. Porque aqui diz isso, no versículo 12. A verdade é que não as conheço. Então, assim, lá em Apocalipse, nós lemos que Jesus, ele diz assim, né? Olha, eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei e cearei convosco. Comerei, terei tempo de mesa com vocês.
terei comunhão com vocês. Só que aqui, quem estava batendo na porta eram as noivas, as virgens imprudentes. Então vê como que inverteu a situação? Hoje, Jesus está à porta, batendo, querendo entrar, querendo fazer morada em nós, querendo nos preparar para aquele grande dia. E as Escrituras revelam isso e nos ensinam a como termos uma vida para que naquele grande dia não sejamos surpreendidos do nosso despreparo, da nossa falta de formalidade, da nossa falta de reverência com Deus. Nós temos que ser a noiva que aguarda ansiosamente pelo noivo. Porque se ele voltar hoje, porque ele vai voltar, mas digamos que ele volte hoje, e eu não estiver preparada, de nada vai adiantar eu pedir para as pessoas não vão poder me ajudar. As pessoas não vão ter azeite para me dar. As pessoas não vão conseguir me salvar da minha própria imprudência. Porque aqui, essas que são loucas, nécias, imprudentes, despreparadas, quando elas olham e observam que o noivo chegou, elas tentam pedir ajuda para as outras. E por mais prudente que sejamos, nós não vamos conseguir dar nada para alguém acerca da salvação. Porque a salvação é somente por meio de Cristo. Então, seja lá em que tempo Jesus volte, aqui, nós ainda estamos vivendo o tempo da graça. Nós ainda estamos vivendo o tempo da oportunidade. Que possamos buscar hoje. Porque ele pode voltar daqui 5 minutos, à meia-noite, ele pode voltar amanhã, semana que vem, a gente não sabe. Mas uma coisa a palavra deixa claro. Ninguém vai poder ajudar, socorrer, emprestar, fazer qualquer coisa em benefício daqueles que estão despreparados. E se nós estivermos despreparados, nós temos que ter a consciência de que não vai adiantar pedir ajuda para as pessoas. Porque aqui é um sermão escatológico. É um sermão do final dos tempos. Então, morrer sem Cristo também é perigoso. Porque quando Jesus voltar e todos ressuscitarem, aqueles que não estiverem, que não tiverem morrido em Cristo, que não sujeitaram a sua vida ao Senhor Jesus, não vai adiantar olhar para os salvos e dizer, olha, me ajuda, dá um pouco da sua luz, dá um pouco do seu azeite, dá um pouco. Não vai adiantar, porque vai ser tarde demais, o noivo já chegou. Não vai dar mais tempo para arrependimento, não vai dar mais tempo para confessar pecado. Entende? Então, o tempo é agora. O nosso tempo é o hoje. Que venhamos a buscar hoje. Que possamos nos apegar às coisas do Senhor hoje. Que possamos levar a nossa lamparina e o azeite para sermos luz hoje. Porque Jesus vai voltar, isso é uma realidade. E Ele já está às portas. Então vamos aproveitar enquanto é Ele quem bate e pede para entrar e morar em nós. Porque naquele dia não adiantará nada batermos na porta. Porque o noivo dirá, na verdade, eu não vos conheço. Que Deus nos abençoe. Amém.